No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês como eu consegui chegar até aqui onde eu tô hoje, nos Estados Unidos. Eu trabalho na Amazon e nada melhor do que gravar um vídeo em Seattle, que é os principais headquarters da Amazon. Eu vou contar e vou explorar tudo isso daí com vocês. Muito prazer, meu nome é Lucas Duarte, eu sou arquiteto de soluções da Amazon, fazem aproximadamente 4 anos. Trabalho aqui nos Estados Unidos, moro em Austin, no Texas. Peço pra você deixar o like, deixar o comentário de vídeo futuro que talvez possa ser interessante pra gente trazer pra cá. Então é isso, vamos dar uma olhada aqui, vamos procurar um lugar pra sentar e eu vou contar minha história pra vocês de como eu acabei nos Estados Unidos trabalhando com TI. Bora lá! Bom, achamos um lugar aqui para sentar que não tá passando muita gente. Basicamente todos esses prédios aqui que estão aqui em volta da gente são todos da Amazon. Então eu vou dar pra vocês aqui durante o vídeo algumas dicas de coisas que eu fiz na minha vida, que eu acho que me fizeram chegar mais perto do meu objetivo, que era trabalhar com tecnologia aqui nos Estados Unidos de maneira legalizada, vim com um visto com uma empresa patrocinada. Eu tenho muito conselho pra dar pra essa nova geração que tá entrando na área de TI. Eu acho até engraçado falar isso porque eu vou fazer 27 anos, mas a tecnologia se movimenta tão rápido que faz, sei lá, milhares de anos que eu trabalho com tecnologia. Vamos fazer, sei lá, 10 anos? Enfim, vamos começar do começo. Eu fiz sistemas de informação na São Judas, lá no Brasil, em São Paulo. Se você tem na cabeça que você vai entrar na área de TI apenas por fazer uma faculdade, você tem que mudar um pouco esse seu pensamento. Não tô falando que você tá errado, porque a faculdade pode realmente te ajudar a dar um direcionamento, mas é só um direcionamento. Se você quiser e tem o objetivo de mudar para os Estados Unidos, não vai ser só pela faculdade que você vai conseguir fazer isso. Você não precisa fazer faculdade para trabalhar com TI. Hoje, o conhecimento está disseminado na internet. Hoje, se você quiser aprender Python, você procura no Google um curso de Python e você faz. E se você tiver alguma dúvida, você pergunta pro ChatGPT, cara. Você não precisa de ninguém, você tem um assistente virtual do seu lado. Hoje, o advento do Machine Learning te propicia isso. Não espere para começar nada. Se você quiser trabalhar com código, você tem que ser proativo nos estudos. Você sempre vai estar estudando. Essa é uma área que você não vai parar de estudar. Vou dar um exemplo disso. Os profissionais agora que estão trabalhando com desenvolvimento básico, você que chegou nesse vídeo aleatoriamente, você está trabalhando com desenvolvimento de software, você está fazendo CRUD, você está fazendo umas APIzinhas, está trabalhando com dado, tá achando que você programa muito bem em Python. Guess what, cara? Isso provavelmente daqui a um tempo vai ser descontinuado. A pessoa de negócio vai conseguir desenvolver um software usando modelos de machine learning. A gente não tá longe disso. Você tem que se especializar. Mas eu acho que eu vou fugir um pouco do assunto aqui. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando do impacto da inteligência artificial no nosso trabalho, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou fazer também. Então eu fiz faculdade, mas uma parada importante da minha faculdade: eu fui protagonista dos meus estudos. Tem uma coisa que meu pai falava pra mim, é que você tem que ser protagonista da própria vida. Eu tentei sempre ser protagonista dos meus estudos, porque no começo meu pai pagava minha faculdade, então eu tinha uma dívida com ele de alguma maneira, porque... Eita, o cara tá gritando ali atrás. Acabou com a minha vibe aqui. Porque, sei lá, mano, se os seus pais gastam o dinheiro suado deles pra pagar sua faculdade no começo, mesmo que não era tão caro porque eu consegui uma bolsa, mano, você tem que dar valor. Eu entrei de cabeça. Então vou dar um exemplo de coisas que aconteceu comigo. Tudo que eu aprendi no trabalho de novo, eu tentava colocar em prática na faculdade. Tudo que eu via de interessante no trabalho que as empresas estavam fazendo, eu tentava colocar em prática na faculdade. E falando em trabalho, esse é um tema muito importante. Se você trabalha com TI, não espere pra arrumar um estágio. Arruma um estágio assim que você começar a faculdade, ou antes de começar a faculdade já começar a mandar currículo, porque o mercado de trabalho vai te ensinar muito. E se você alinhar isso, o conhecimento prático, o conhecimento teórico, você absorve de uma outra forma, de uma forma completamente diferente, que com certeza vai fazer você se diferenciar do mercado e das demais pessoas. Não é à toa que eu tô aqui nos Estados Unidos, cara. Basicamente, seja protagonista da sua faculdade. Voltando a falar sobre mim, comecei na São Judas. Depois da São Judas, sempre trabalhei enquanto estava fazendo faculdade. Então eu acordava 5h30 da manhã, ia dormir meia-noite, 1h da manhã. Isso quando eu não virava a noite acordada pra programar. Você vai ter que passar algumas noites em claro, são esforços que no futuro vão recompensar. E eu tô colhendo fruto não tanto tempo depois. Não faz tanto tempo que era o Lucas que tava lá acordando cedo da faculdade. Até 2019, tá ligado? A gente já tá em 2024. Se você tirar a pandemia, foi extremamente rápido. Mas vamos agora pra um outro lugar aqui na cidade, pra vocês verem também um pouco da cidade enquanto a gente tá conversando aqui, né? Bora lá.
Bom, beleza, agora a gente já entendeu as dicas, vou falar um pouco mais sobre mim e como foi minha trajetória para chegar aqui até os Estados Unidos. Eu comecei a faculdade com 18 para 19 anos e logo quando eu comecei a faculdade eu já arrumei o meu primeiro estágio. E como é que eu fiz isso? Eu simplesmente abri o LinkedIn e comecei a adicionar todo mundo que eu achava que era da área. Cara, eu não entendia nada do mercado. Então, para eu entender do mercado, eu precisei ir atrás. E isso é muito rico, porque eu vi o que as pessoas postavam, começava a ficar curioso. Você tem que exercitar o seu learn and be curious, você tem que exercitar o seu instinto de curiosidade e ir atrás. A informação tá disponível para todo mundo. Então, logo antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha arrumado meu estágio. Todas as vezes que eu tinha uma oportunidade de aplicar alguma coisa do trabalho que eu tava fazendo em algum projeto, cara, você tem que arrumar as oportunidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. No meu segundo semestre de faculdade, eu precisava implementar uma aplicação pro time de vôlei da faculdade. Aí eu tinha duas opções de fazer isso. Eu poderia pensar: esse é um trabalho de faculdade, será que vale a pena colocar todo esse esforço? Ou eu poderia fazer uma arquitetura de microserviço, porque eu já estava ouvindo falar sobre isso no meu trabalho, e exercitar aquele conhecimento que eu estava olhando ali no meu trabalho com algum use case, algum caso de uso que eu estava construindo, porque aí de fato eu ia conseguir exercitar e treinar aquilo que eu estava fazendo. E essa é a minha dica de ouro, cara. Quando você coloca em prática aquilo que você aprende na teoria para um caso de uso que você pensa, que você tem na sua cabeça e consegue executar, aí você realmente pode falar que você entendeu alguma coisa. Quando você consegue explicar para outra pessoa, aí você realmente pode falar assim: não, cara, eu estou super fluente nesse assunto, eu acho que podemos dizer assim. Era sempre isso que eu fazia. Aí eu mudei do meu primeiro emprego, fui para um outro emprego, eu trabalhei numa empresa chamada Rivendell, sim, o mesmo nome da empresa do Senhor dos Anéis, e foi nesse lugar, cara, que eu aprendi muito. Foi nesse lugar que eu aprendi a parte de nuvem, de DevOps, de SRE, de automação, de CI/CD, que eu tive o primeiro contato com Kubernetes, com ECS, com container. E cara, a meu learning curve, a minha curva de aprendizado, ela só ia pra cima, assim, ó. Nossa, eu queria sugar o conhecimento de tudo quanto é lugar. E eu, até então, não tinha ideia de vir pros Estados Unidos, porque eu tava tão fascinado com esse mundo novo que eu tava conhecendo e me apresentando, que eu não tinha tempo de pensar no depois, eu só queria pensar no que eu tinha que fazer amanhã pra entregar, porque eu tinha prazer de trabalhar com isso. Eu tenho prazer de trabalhar com isso, senão eu não tava aqui fazendo um vídeo pra vocês. E esse é um ponto também, você tem que ter prazer, você tem que gostar do que você tá fazendo, porque senão você não vai ter vontade de acordar, sei lá, 6h30 da manhã e fazer um código, fazer um negócio. Eu já estava fazendo certificações. Na Rivendell, no meu primeiro ano de Rivendell, eu já tinha tirado a AWS Architect Associate. E velho, eu sei que certificação não faz profissional, mas você pode usar a certificação como um guia de estudo pra você aprender, além da universidade. E se você não tá fazendo universidade, talvez certificações podem ser uma maneira de te inserir no mercado de trabalho. Então beleza, fui pra Rivendell, trabalhei na Rivendell 2 anos, e depois da Rivendell eu tive a oportunidade de ir pro Guia Bolso. Guia Bolso era uma empresa do setor financeiro, né? E basicamente eles tinham um aplicativo que ajudava você a se organizar na sua vida financeira. Eu fui pra lá e basicamente lá eu virei o líder do time de SRE. E lá eu tive uma oportunidade de ouro, eu consegui liderar uma equipe e implementar tudo aquilo que tava na minha cabeça e que eu achei que eu conseguiria melhorar. Realmente deu muito certo. Em 2 meses eu consegui ser promovido, graças a Deus, mas por conta daquilo que eu tava falando pra vocês, cara. É muito instinto de curiosidade, de você ir atrás. O conhecimento, ele tá público na internet. É só você sentar a bunda na cadeira, começar a estudar. Nessa época da minha vida que eu tava no Guia Bolso, isso foi em 2018, eu já tinha começado a pensar em ir pros Estados Unidos. Só que até então não tinha tido nenhuma oportunidade. Eu falei, bom, a oportunidade que eu posso cavar para ir pros Estados Unidos tem que ser numa multinacional, numa empresa que tem sede aqui fora. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Eu preciso entrar numa empresa assim. Tava super bem no Guia Bolso. Eu recebi uma proposta do iFood. Essa proposta do iFood foi um tanto quanto engraçada. E a gente já vai estar caminhando pra gente vir pros Estados Unidos. Isso foi em 2019. Por incrível que pareça, eu saí da empresa que eu tava pra ganhar menos pra trabalhar no iFood com uma coisa que eu queria aprender, que era Kubernetes. E lá tinha as pessoas que eu mais me inspirava, assim, quando falava dessa parte de Kubernetes, pelo menos em São Paulo. Um grande beijo aí pro Requena, foi o meu mentor de Kubernetes naquela época. Ele não tem ideia da quantidade de vezes que o nome dele ecoa na minha cabeça, a quantidade de gratidão que eu tenho por ele, como também por várias outras pessoas. O Rafael, que tá em Amsterdã, o Rafael do Guia Bolso, se vocês tiverem assistindo esse vídeo, o Soldado, o Vitão, o Luan, o Iago, com certeza eu vou esquecer o nome de um monte de gente. Cara, tem um monte de gente. Todo mundo que passou na minha vida me ensinou de alguma forma. Bom, mas aí eu vou contar a história do iFood em outro lugar aqui, porque a gente tem que conhecer um pouco mais essa cidade. Então bora dar uma rodada. Beleza.
No iFood eu tive uma experiência muito boa, em paralelo a isso, tirando certificação e fazendo faculdade, galera. Teve uma vez que eu entrei numa paranoia, foi engraçado comentar isso, que eu falava pros meus amigos assim, cara, eu tenho que dormir 4 horas por noite. Não recomendo isso pra ninguém, eu era louco. Mas eu falava, não, tenho que dormir 4 horas por noite, porque eu vou ser mais eficaz e eficiente no meu trabalho, na minha vida acadêmica. Fiquei muitas noites sem dormir, meus pais sabem muito bem disso, mas tudo isso valeu a pena. E também nunca deixei de me divertir. Mas eu acho que eu colocava o foco nas coisas certas. Eu acho que foi uma mistura de sorte por entrar em empresas que, cara, foram maravilhosas na minha carreira, mas também muita dedicação de correr atrás. Eu trabalhei no iFood por 5 meses. Foram 5 meses muito intensos. Porque enquanto eu estava no iFood, eu já tava com aquela minha ideia maturando na cabeça lá. Cara, ó, precisa entrar numa empresa multinacional. Aí eu vi uma vaga da AWS aberta, nem vi muito a descrição e apliquei. Falei, os caras não vão me chamar, cara, eu tô fazendo faculdade ainda. Já tinha uma certa experiência, mas sempre vem aquele negócio da síndrome do impostor, né? Eu vou falar disso também agora. Às vezes a gente pensa e a gente começa a se comparar com muita gente do mercado e a gente começa a ficar depressivo, começa a ficar pra baixo. Isso pode ser o seu caso, talvez, que você tá assistindo esse vídeo, mas, cara, você não precisa ser assim. Você tem que ser melhor que você mesmo a cada dia. O que você de hoje tá fazendo melhor do que o que você de ontem fez? Porque aí você começa a ficar menos ansioso, você tem que se preocupar com as coisas que estão sob o seu controle. Se o Lucas ou o fulano de tal é melhor que eu, isso tá no controle dele porque ele tá se esforçando. Então, cara, você precisa ser melhor que você. Se você tá assistindo esse vídeo, para de se preocupar um pouco com os outros, se preocupa mais com você, em como você vai evoluir e cria esse plano e esse objetivo. Eu apliquei para uma vaga da Amazon, aí tipo assim, 1 mês depois eles já me mandaram para fazer a entrevista. Foram longos 3, 4 meses de processo seletivo para entrar na AWS Brasil, e eu entrei na AWS Brasil. Eu consegui entrar na Amazon. Até então, tipo assim, meu objetivo maior de vida era entrar na Amazon, porque até aquele momento do iFood eu já tinha todas as certificações de nível Associate da Amazon e uma Professional já, que era a SA Professional. Então sempre estudando, fazendo sempre aquilo que eu comentei no começo do vídeo, de projeto, e ver o que estava fazendo no trabalho, e aplicar no projeto, e por aí vai. Trabalhei na Amazon Brasil aproximadamente 2 anos e 9 meses, 2 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Em abril de 2022, eu tive a oportunidade de vir pra cá, pra Seattle. E aí até por isso que eu acho legal eu estar fazendo esse vídeo aqui, porque foi meio que tudo que aqui que aconteceu. E aí, cara, eu vi uma oportunidade de ter um offsite, que era basicamente um evento de time, e eu percebi que, cara, se eu quiser arrumar uma oportunidade pros Estados Unidos, tem que ser falando com o gerente daqui. Eu fui lá, dei minha cara a tapa. Você acha que eu falava inglês muito bem nessa época da minha vida? Falava razoavelmente bem, mas eu não conseguia debater ideias, não conseguia, talvez, às vezes, ser um pouco incisivo quando precisa ser. Eu fui pra Seattle em 2022, em abril de 2022, fiz um networking com todos os gerentes, e uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês: quem não é visto, não é lembrado. Não adianta você fazer um monte de trabalho se você não fala sobre isso, se você não conta, se você não mostra isso pras outras pessoas. E isso, pra você que tá procurando vaga pra área de TI, é muito importante. Todos os seus projetinhos que você faz, cara, cria um LinkedIn, cria repositórios, cria as pastas, cria visibilidade. Esses casos de usos que eu falei pra você que eu ficava testando com as coisas da faculdade, eles estão todos no meu GitHub. Eu vou deixar o link do meu GitHub aqui na descrição, que eu tenho um monte de projeto lá, se vocês quiserem me seguir e me acompanhar no Git. Falei com o gerente em abril, em setembro a gente conseguiu vir para os Estados Unidos. E isso foi num período de... Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 para 19 anos. Fazem 8 anos, basicamente, desde o Lucas que entrou na faculdade e arrumou o primeiro estágio dele, pro Lucas que tá dentro da maior empresa de tecnologia, maior empresa de nuvem nos Estados Unidos, com uma sensação de dever cumprido, com uma sensação de que eu fiz coisa pra caralho, mas com muita energia, que eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Então você que tá chegando na área agora, cara, insista, estude muito, estude mais do que todo mundo, estude mais do que você consegue achar que você pode estudar, porque tudo isso compensa. Principalmente se você está começando na área agora. Seu learning curve no começo vai ser muito rápido, e a partir do momento que você começa a identificar padrões, outras coisas e outras tecnologias começam a fazer muito sentido na sua cabeça muito mais rápido. Quanto mais você exercita aquilo que você está estudando, mais você fica proeficiente nisso. Alguém falava que você tem que fazer 1000 horas de uma determinada atividade para ser realmente bom naquilo. E, cara, é verdade, a prática leva à perfeição. E hoje, cara, você tem que se dar ao luxo. Tem muito material na internet. Eu, quando entrei na área, a galera falava: nossa, você tem que dar ao luxo que você tá usando o cloud hoje. Cara, hoje a gente tá falando de machine learning, hoje a gente tá falando que qualquer pessoa consegue escrever um software, qualquer pessoa pode criar um cronograma de estudo para ela com a ajuda de Large Language Models, de Generative AI. A gente tá vivendo numa outra época de evolução humana, e você que quer entrar na área de TI,
aproveita esse momento para estudar, aproveita esse momento para entender as novas trends que estão acontecendo. Se você quiser vir para os Estados Unidos para trabalhar na área de TI, começa a ter visibilidade, começa a chamar atenção, começa a mostrar o que você tá fazendo em meetup, falar em evento. Eu nem toquei nesse tópico de evento e meetup. Enquanto eu tava fazendo tudo isso, eu ia muito pra apresentação dos outros, submetia muita apresentação pra falar em meetup. Cara, dá a sua cara a tapa. Quem não é visto, não é lembrado. Eu abri meu coração demais. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não é um vídeo comum que a gente vai trazer com tanta frequência no canal, até porque o foco do canal não é esse, mas devido a muitas pessoas pedindo pra eu falar um pouco da minha carreira, um pouco da área de TI aqui nos Estados Unidos, a gente resolveu fazer. Se vocês tiverem outras dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder elas também. E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado diretamente de Seattle, Washington.